Hoje tem transmissão da Band News FM dos desfiles das escolas de samba em São Paulo, no Rio de Janeiro. Você vai acompanhar tudo de pertinho, é só ficar com o ouvido colado aqui na Band News FM. Nossa equipe mobilizada trazendo cada detalhe para você literalmente assistir a esses desfiles, porque são tantos os detalhes que a gente descreve. Olha, uma programação intensa que vai rolar durante toda a madrugada. O Bruno Filipe, o comentarista de carnaval da Band News FM, já está pronto para essa transmissão, né, Bruno? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da Band News FM. O que podemos esperar dos desfiles das escolas de samba? Vamos começar falando de São Paulo, já que hoje, na capital paulista, as escolas, o Eduardo Frumento falava agora há pouco para a gente, são 7 escolas que vão desfilar pelo sambódromo do AMB. O que podemos acompanhar, hein, Bruno? Olha, o Carnaval de São Paulo vive uma expectativa muito boa, uma das melhores dos últimos anos. Serão desfiles muito competitivos, a competição entre as escolas vai ser muito grande, vai ser muito alta, e vamos esperar um grande espetáculo nesse ano de 2023 em São Paulo. Ô Bruno, ainda há pouco o Frumento estava aqui, como a Débora disse agorinha, e aqui em São Paulo, assim como no Rio também, mas aqui em São Paulo, o desfile às vezes estoura um pouquinho ali o horário final, e as duas últimas escolas, hoje, nessa madrugada, certamente isso vai acontecer, a última escola vai desfilar já com o dia amanhecendo, amanhã talvez não. Mas isso também entra na conta do carnavalesco, né? Quer dizer, ele tem de se preparar prevendo o horário que a escola vai para a avenida, porque as alegorias, as fantasias também têm de estar de acordo com a iluminação que essa alegoria, que essa fantasia recebe. Então tem essa diferença também, e o carnavalesco precisa se preocupar se a escola vai se desfilar de madrugada ou com o sol já aparecendo, né? Sem dúvida alguma. Por isso que é realizado com muita antecedência, com antecedência de meses, o sorteio da ordem de desfile. Com isso, o carnavalista já fica sabendo de antemão, com muita antecedência, o horário em que a sua escola vai desfilar. E aí consegue programar toda a sua parte plástica, a sua parte artística, de alegorias, de adereços, para o horário correto em que a escola vai desfilar. Agora, só não dá para prever com antecedência a questão da chuva, né? As questões climáticas. Geralmente, fevereiro, verão aqui no Brasil é uma temporada chuvosa, né? Tem possibilidade de chuva. Alguns anos tivemos aquelas pancadas em algum período da noite. Isso interfere também no desempenho da escola, Bruno? Ah, certamente que sim. A chuva atrapalha muito o desfile de escola de samba, porque pesa as fantasias, pesa as alegorias e faz com que elas se danifiquem também, soltem partes de alegoria, soltem partes de fantasia. Isso é muito ruim para um desfile de escola de samba. É raro que aconteça assim uma apoteose com a chuva. Isso aconteceu uma vez só no Rio de Janeiro, em 86, com a Beija-Flor de Nilópolis, mas não aconteceu mais. Então a chuva é muito ruim para o carnaval, é muito ruim para o desfile de escola de samba, sim. O Bruno, e claro que também essa questão da chuva obviamente preocupa, mas as escolas têm de seguir à risca aquela espécie de manual que elas entregam para o jurado. Quer dizer, o meu enredo é esse e eu prometo entregar na avenida isso, isso e isso. Então, a escola precisa entregar tudo aquilo que prometeu para o jurado, né? O jurado recebe esse manual e diz, bom, a alegoria tal realmente está aqui, eles estão mostrando na avenida do jeitinho que eles me mostraram aqui no manual. Porque se não fizer igual, o jurado vai ali e tira um pouquinho de ponto, né? Por isso que a gente tem, de vez em quando, aqueles desfiles absolutamente técnicos e aqueles outros desfiles que, às vezes, animam demais a galera, mas não são tão técnicos assim e, às vezes, não são vencedores, né? É verdade, porque a empolgação, embora seja o que sempre esperamos de uma escola de samba, mas empolgação não é um quesito técnico. Empolgação não é julgado pelo corpo de julgadores das ligas, né? Então, às vezes, a escola empolga muito, mas pecou em vários quesitos. Que carnaval, temos que pensar que carnaval, desfile de escola de samba, ao contrário do que acontece com os blocos, por exemplo, escola de samba é competição. É um concurso que está acontecendo para saber qual delas será vitoriosa. E com isso, como sendo um concurso, há várias regras, há várias provas, há vários itens que precisam ser cumpridos.
Entre esses itens, os que são julgados pelos jogadores, né? Os quesitos que são técnicos. O público, às vezes, não liga muito para isso. O público está querendo mesmo a empolgação, é o samba no pé, é a alegria. Mas, às vezes, uma escola empolga, mas isso não é suficiente para que ela ganhe o carnaval. Pois é, são 9 quesitos, né, Bruno? Tô vendo aqui. Bateria, samba enredo, me fala se eu tô esquecendo de algum. Bateria, samba enredo, evolução, harmonia, alegorias, adereços, fantasias, comissão de frente, mestre-sala, porta-bandeira, enredo, falei tudo? Falou. No ano passado, tivemos as vencedoras. Em São Paulo foi a Mancha Verde, que levou o título, e no Rio de Janeiro, Acadêmicos do Grande Rio. O que você acha que levou a essas vitórias? Certamente foram desfiles muito competitivos e muito acima dos outros desfiles que passaram na Marquês de Sapucaí ou no Anhembi. Foram desfiles muito excepcionais e muito acima da média. Então, assim, a vitória da Grande Rio, no Rio de Janeiro, e da Mancha Verde em São Paulo, foram consagradoras, porque não foram surpresas, porque o público e a imprensa já esperavam essas vitórias. Ô Bruno, qual que é a principal diferença dos desfiles de São Paulo e do Rio de Janeiro, hein? Olha, existe uma diferença de volume, de tamanho das alegorias e das alas, e também das fantasias. Rio de Janeiro é um pouco maior, e a diferença de samba enredo, porque São Paulo é um pouco mais acelerado e Rio é um pouco menos acelerado. Mas com o passar do tempo, essa diferença tende a se esvair. Hoje ela é muito tênue, ela é muito pequena, essa diferença. Com o tempo, essa diferença tende a não mais existir, ou se existir, ficar num nível muito pequeno. Em relação à escolha dos temas, né? As escolas vão falar sobre o quê? Estou dando uma olhadinha, por exemplo, hoje em São Paulo, temos aqui assuntos como bem variados, né? Isso que é interessante de acompanhar e a criatividade que cada escola utiliza para colocar isso na avenida, né? Guerra de Troia, cultura histórica e belezas naturais de Paraty, no Rio de Janeiro. Temos também a história dos índios Guaicurus, a origem da própria escola de samba, é o caso da Unidos de Vila Maria, luta do povo negro em busca de liberdade e igualdade, homenagem às mães pretas, intolerância religiosa. Esses são alguns, por exemplo, dos temas que vão entrar na avenida hoje em São Paulo. A gente percebe que com o passar dos anos, alguns até voltam para a avenida. E é interessante como cada escola aborda esses temas e transmite isso, né, Bruno? Como é que é feito esse critério de escolha? Quando acaba um carnaval, a escola já está pensando no ano seguinte? Já está definindo isso? É assim, acaba um carnaval e logo depois a escola já está pensando no carnaval do ano seguinte. Então, o processo de escolha de enredo é o primeiro processo que inaugura a corrida rumo ao carnaval. É a primeira coisa que a escola faz, então logo acabe o carnaval do ano anterior. E escolher o enredo é o ponto de partida para toda a construção do carnaval que culmina no desfile da Marquês de Sapucaí e do Anhembi. Muito legal. Hoje, então, tem grupo especial em São Paulo, tem Série Ouro no Rio de Janeiro, timaço da Band News FM, hein? Ivan Brandão, Juliana Yamaoka, Jordana Araújo em São Paulo, no Rio de Janeiro, Marcos Lacerda, Bruno Filippo, Priscila Xavier, Pedro Dobal, a Agatha Meirelles também, tá nessa o Vinícius Fernandes, João Boeri, Tony Dossares, timaço da Band News FM para levar o Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, tudo ao mesmo tempo para você, no Anhembi e também na Marquês de Sapucaí. Bruno Filippo, obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM e logo mais todo mundo vai estar junto aí nos desfiles de São Paulo e no Rio. Um abraço. Isso aí, um abraço, faço o convite aos ouvintes para que ouçam a nossa transmissão. Valeu. A partir das 9h30, valeu. A maldade do Carcará desperta a fúria em Bahia. Pajé, evoca meus ancestrais, quem ousava destruir a paz.